Não a nós, não a nós, mas ao teu nome, ao teu santo nome, ao teu santo nome, Jesus. Graça e paz da parte do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Povo precioso, chegamos na aula de número 11. Até aqui já vencemos algumas etapas, já superamos algumas fases e já desmistificamos muitos sofismas que permeavam nossa mente e nos bloqueavam. Estamos avançando e vencendo, avançando e vencendo. Bem, eu sou Clemirene Oliveira, mentora do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. Quero repetir para você que timidez é um bloqueio que ocorre na mente e que esta depende da nossa forma de pensar. Nesta aula eu te apresentarei alguns mecanismos mentais para blindar seu pensamento, equilibrar suas emoções e lhe dar maior segurança para pregar o evangelho perante as pessoas. Por isso, fique comigo até o final. Como visto em aulas anteriores, a timidez é resultado de pensamentos que nos travam antes mesmo de qualquer tentativa. Antes de sequer tentar, o tímido, movido por certos pensamentos, é bloqueado. O bom é que podemos desenvolver mecanismos para superar esses bloqueios mentais. E é acerca desse mecanismo poderoso e importante na luta contra a timidez e por maior segurança ao falar que abordaremos nessa aula de hoje. Fique conosco até o final e tenha seus pensamentos e emoções renovados. Vamos para a Bíblia? Hoje eu estou com a Bíblia King James do Spurgeon, esse lançamento lindo. Meu último presente do céu para minha coleção. Pegue o seu livro mais precioso e vamos analisar qual resposta ou qual ensino a Bíblia nos traz acerca desse tema do mecanismo mental para blindar a nossa mente e as nossas emoções. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Leiamos a palavra do Senhor Jesus em seu nome, que assim nos diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ainda o texto da Epístola aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 a 3. Que assim nos diz. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Na versão King James, traz no versículo de número 2 o termo afeiçoai-vos. Na versão ARC,
traz o termo pensai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você observa que, além de escrever aos irmãos filipenses pela generosa ajuda financeira que recebera para continuar a missão de proclamar o evangelho ao mundo, o apóstolo Paulo também os incentiva a se manterem unidos, permanecendo firmes nos ensinos e no exemplo de Jesus. Mas para isso, eles deveriam, dentre outras coisas, renovarem seu modo de pensar, colocando suas mentes e intenções do coração naquilo que os levasse para mais perto da presença do próprio Deus. Tudo o que remetesse a isso deveria ser objeto de pensamento. As falas de Paulo na carta aos Filipenses não propõem uma forma de fuga da realidade ao nos levar a fingir, por meio de pensamentos otimistas e palavras positivas, que não há desafios e dificuldades. Não foi isso. O desígnio de Paulo foi revelar que, como servos de Deus, necessitamos nos lembrar que aquilo que é bom aos olhos de Deus, necessariamente precisa ser o que ocupa o nosso pensamento e que, no contrário a isso, iremos refletir inúmeras coisas, menos a semelhança do nosso Criador. Eu te convido ainda para abrir comigo a sua Bíblia na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 12, versículos 1 a 3. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A RC diz, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo pela graça que me é dada, para que todo mundo que está dentre vós não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Você observa que quando Paulo orienta os leitores da sua carta acerca de como praticarem a doutrina da justificação pela fé, ele fala que a transformação do comportamento deriva ou se origina da renovação da mente, ou seja, uma vida transformada é resultado da renovação daquilo que se pensa. Observe que os pensamentos são uma espécie de mola propulsora das emoções e, por consequência, do nosso comportamento. Uma mente cheia de sofismas, cheia de informações diferentes das orientações bíblicas, certamente conduzirá para distante do projeto de Deus. Uma mente cheia de falsas informações, certamente, ao invés de caminhar no propósito, fará a pessoa caminhar fora do centro da vontade de Deus. Então, a mente do cristão, ela deve ser moldada não de acordo com a visão do mundo, mas de acordo com o projeto de Deus e da sua palavra. Porque a mente ou os pensamentos controlam toda a nossa vida, controla
todas as nossas emoções, e essas emoções, por conseguinte, elas controlam as nossas ações. Se as nossas emoções estiverem desequilibradas, é sinal que o pensamento está ocasionando um desequilíbrio dessas emoções. Com as emoções desequilibradas, eu esqueço o texto quando eu vou pregar, eu esqueço a mensagem, meu corpo se agita, meu coração acelera, meu corpo transpira, minhas mãos gelam e suam, eu não consigo orar no Espírito e ter paz para confiar que o Espírito Santo direcionará todo o processo e, por fim, eu não conseguirei falar. Agora, se eu tiver equilíbrio, por mais que eu tenha aquele temor, devido ser cônscia, que a mensagem é uma intensa responsabilidade, ainda assim conseguirei falar aos ouvintes. Haja vista que eu sei o porquê estou ali, sei para que estou ali, sei o que irei transmitir, estou debaixo da autoridade que vem de Cristo e conheço as habilidades que Deus me deu, tornando-me capaz pelo poder que advém dele. E tudo isso depende de como eu penso. Se na nossa forma de pensar estiver marcado, estiver registrado que eu não sou capaz, que a mensagem que eu irei transmitir será rejeitada, se eu já começo a ministrar com o pensamento dizendo que o meu ouvinte não acreditará na mensagem, que eu não tenho capacidade, que eu nem fui chamada por Deus, certamente o meu corpo não conseguirá se posicionar. Por isso é importante que os meus pensamentos estejam firmados, alinhados, não com o que o mundo disse sobre mim, mas os meus pensamentos devem estar firmados nas coisas do céu. Devem estar firmados em como Deus pensa sobre mim. Devem estar firmados naquilo que a Bíblia diz sobre mim. Porque eu não sou o que o mundo pensa acerca de mim. Eu sou exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, um pensamento fora da Bíblia é um sofisma, é um erro, é uma informação distorcida. E por causa de um sofisma ou uma informação distorcida, muitas pessoas estacionaram, pensaram em abandonarem o chamado. E é importante eu pontuar para você que você pode até abandonar o chamado, mas o chamado nunca sairá de você. Porque chamado não se transfere, como na aula anterior, lembra? Deus manda ajudantes, mas não manda substitutos. E semelhante ao profeta Jonas, como numa das nossas aulas anteriores, você pode até fugir do chamado, mas onde você for, onde você for, tudo contribuirá para que você não esqueça quem é o teu Deus, qual o povo ao qual você pertence e qual é o seu ofício. Por quê? Porque o chamado, ele não dissocia de você. Por causa de um sofisma ou de uma informação distorcida, muitas pessoas estacionaram, pensaram em abandonarem o chamado, deixarem a Bíblia empoeirando na estante, o esboço envelhecendo na gaveta. E talvez frases negativas tenham te paralisado quando disseram que a sua voz não é como a voz do ministro de nome X. Talvez olhares negativos te paralisaram quando numa ministração anterior um crítico caminhou decidido a te desequilibrar. Talvez uma afronta maligna te atingiu de tal forma que você até hoje chora por estar estacionada ou estacionado. Mas devido à intensidade da afronta, você nunca mais conseguiu se reerguer para avançar no propósito de propagar o nome de Jesus.
E tudo começou com setas, com armas, com flechas que atingiram a sua mente. Porque os nossos pensamentos interferem nas nossas emoções. E as nossas emoções causam reações físicas que nos impulsionam ou que nos paralisam. Deixa eu te dar um exemplo. Se um indivíduo que foi convidado para ministrar, orou, jejuou, leu o texto, analisou o contexto, colocou-se na dependência do Espírito Santo, está com a alma ardendo pela palavra. Se ele acreditar ou pensar que obterá um bom resultado em sua pregação, certamente sentirá emoções positivas que lhe motivarão a empreender ações direcionadas para conseguir esse propósito. Então, com esse pensamento, esta pessoa irá e aproveitará esta oportunidade. Mas observe, se pelo contrário, apesar de todo o preparo, se este indivíduo imaginar um desfecho assim catastrófico, se ele imaginar que dará tudo errado, que o ouvinte não irá acreditar na mensagem, que pessoas não serão tocadas, que pessoas o criticarão e o julgarão. Se ele, apesar de preparado, acreditar, se os seus pensamentos lhe conduzirem à ideia de que o final será catastrófico, o que lhe sobrevirá? Sobrevirão sentimentos ou emoções de incapacidade e desmotivação. E com essas emoções negativas geradas pelos pensamentos negativos, o corpo desse indivíduo não terá condições de se mover ao lugar que ele precisa estar para usufruir dessa oportunidade que lhe fora estendida. Por quê? Porque os pensamentos controlam nossas emoções. E as nossas emoções nos farão andar para frente ou retroceder. Depende do pensamento que alimentamos. Por isso, até aqui, você recebeu aulas que abordaram problemas, que alimentaram seu pensamento de informações positivas para que suas emoções fossem estimuladas a movimentar o seu corpo em direção às oportunidades que o céu já designou para você. Por isso que o texto que nós lemos na epístola de Paulo dizia: pensai nas coisas que são de cima. Pensa nas coisas de Deus. Pensa na forma que o céu pensa. Não pensa na forma que o maligno pensa. Não pensa na forma que o mundo pensa. Pensa na forma do céu. Alinha o seu pensamento com o céu. O que o céu pensa de você. O que o céu pensa para essa oportunidade. Alinhe os seus pensamentos com o pensamento do céu. A timidez, ela é uma prisão imaginária. E essa prisão imaginária, ela é originada no pensamento. Se eu penso que sou incapaz, as minhas emoções bloqueiam a minha capacidade de avançar, ainda que eu tenha habilidades. Mas quando eu penso e acredito que eu sou um projeto do céu e que eu estou aqui como a resposta de Deus para alguma função na terra, as minhas emoções criam um mecanismo para que eu consiga me posicionar e ocupar o meu lugar nesse projeto do céu. Assim, eu me preparo mais, eu me empenho, eu acredito, eu aceito as oportunidades que recebo, porque eu estou motivada por informações adequadas no meu pensamento. Esperamos que até aqui você já tenha entendido, que você já tenha internalizado na sua mente as chaves das aulas anteriores
que te mostraram qual a sua real função diante de Deus. Porém, nesta aula, ainda quero abordar algumas chaves específicas para te mostrar como se livrar dessa prisão imaginária gerada por pensamentos paralisantes, de modo que com o pensamento renovado, como disse o versículo, seja transformado pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso pensamento. Que com esse pensamento renovado, você consiga avançar. Bem, quais instrumentos mentais eu uso para me livrar desse fantasma ou sofismas paralisantes? Eu já compartilhei com as queridas do grupo de WhatsApp do nosso curso Sou Tímida, Mas Fui Chamada, que nem sempre eu tive a postura, a disposição para compartilhar aquilo que eu carregava na minha alma e na minha mente acerca do Evangelho. Por quê? Porque durante um longo período da minha vida, eu fui uma pessoa bloqueada pelos fantasmas paralisantes que me impediam de me dirigir a pessoas. E assim como eu fui desbloqueada e eu fui destravada, eu estou aqui para dizer para você que assim como eu venci a timidez, assim como eu superei, eu acredito em você. Eu estou aqui nesse projeto, nessa proposta desse curso, porque eu acredito que assim como eu fui desbloqueada, você também pode. Assim como eu venci a timidez, você também pode vencer. E eu estou compartilhando com você desde a aula número 1, alguns mecanismos, alguns instrumentos que eu aprendi e internalizei através da palavra que me desbloquearam. E nesta aula eu quero compartilhar com você alguns instrumentos que eu ainda utilizo, que eu utilizei na luta contra a timidez e que eu ainda utilizo para me livrar dos fantasmas e dos sofismas que insistem em nos paralisar no decorrer da nossa vida. Eu quero compartilhar com você esse conhecimento precioso que eu recebi através da palavra, porque a palavra tem respostas para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você algumas informações que através da Bíblia, a nossa mente vai sendo renovada, a nossa mente vai sendo transformada. Então, pergunta-se, quais mecanismos eu posso utilizar para vencer esses pensamentos ou esses sofismas que me bloqueiam e travam minha mensagem? Primeiro, convém analisar o significado etimológico da palavra sofisma, e eu quero fazer essa análise de acordo com o dicionário Infopédia da língua portuguesa. Segundo esse dicionário, sofisma é uma filosofia, um erro de pensamento em que deliberadamente se empregam argumentos falsos com aparência de verdadeiros, ou seja, uma falácia, ou qualquer argumentação que procura induzir alguém em erro. De modo popular, seria um ato de má-fé usado para enganar, dolo, engano. Então, sofisma é uma ideia, um pensamento que pode me induzir a erro. É uma afirmação falsa, que embora eu possa alimentar de modo consciente ou inconsciente, mas é algo falso. Eu tenho na minha mente como se verdadeiro fosse, mas verdadeiro não é. É uma informação equivocada. Se a minha vida for norteada por um sofisma, eu posso ser induzida a erro. Observe, Deus te criou e te deu habilidades ao nascer. Isso é uma verdade. Entretanto, o seu pensamento
diz que você não é capaz de apresentar uma mensagem de impacto, com resultados espirituais eternos e capaz de convencer a quem ouve. Quando o seu pensamento diz isso, ele te engana. Toda a sua conduta mostra que você não possui funcionalidade e utilidade no reino de Deus. Por quê? Porque você acreditou no engano, que apesar de ter habilidades, o seu pensamento foi alimentado de alguma forma no decorrer da sua vida, acreditar que as habilidades que Deus te deu não estão aí em você. Isso é um sofisma, um engano. Porque, na verdade, ninguém foi criado por acaso. E há uma funcionalidade em cada elemento da criação, conforme dispôs a aula de número 3 desta série. Eu tenho uma função. Você tem uma função. Se você pensar diferente, é porque certamente os seus pensamentos estão lhe enganando quanto à sua funcionalidade. Porque, na verdade, você é capaz, sim, e muito útil no centro da vontade de Deus. Porque, na verdade, você é capaz, sim, e muito útil no centro da vontade de Deus. Daquele que tudo que criou com motivação e com funcionalidade. O que precisa, ou o que nós precisamos, é alimentar o nosso pensamento de modo adequado, para que a nossa mente venha produzir o combustível certo para impulsionar o nosso corpo e a nossa vida para a ação correta, para o propósito correto, para a vontade de Deus, para o propósito para o qual Deus nos criou. Bem, se desejamos extinguir toda a timidez para ministrar a palavra, vamos então analisar alguns sofismas que nós precisamos deletar, apagar, extinguir, extirpar da nossa mente de modo definitivo. Vamos lá para o sofisma de número 1. Vamos imaginar que você diga assim: eu tenho medo de pregar o evangelho porque eu não serei igual os outros pregadores, ou eu tenho medo de não pregar como o pregador que é referência para mim. Observe. Às vezes você pode ter medo de pregar porque você prega diferente do pregador que é referência para você. Nesse sentido, você precisa mudar essa forma de pensar para vencer a timidez e acreditar que esse terceiro, que embora seja uma referência, que seja um canal de ensino, de exemplo para você, que esse terceiro, apesar de ser um mestre, de ser um motivador, de ser um referencial, ele não pode ser um padrão para você. Gente do céu. A pessoa que é referência para você não pode ser um padrão para você. Porque você em Deus já tem o seu próprio padrão. Você nunca será igual o pregador fulano. Nunca. Não se entristeça por causa disso. Calma, calma. Você nunca será igual o pregador fulano. Porque o pregador fulano é o pregador fulano. E você é você. Não esquece disso, crente. Você é você. Você foi criado diferente. Com propósito diferente. Com experiência diferente. Uma voz diferente. Expressão diferente. Personalidade diferente. Experiências de modo diferentes. E isso não significa que sejamos pessoas melhores ou piores. Não. São diferentes. E sendo diferentes, pregarão de modo diferente.
Porque Deus usará cada um de acordo com a medida do céu e não de acordo com comparações humanas. Então para de ficar se comparando com o pregador fulano. Para de ficar fazendo comparações. Isso, além de te fazer sofrer, é um sofisma que você precisa superar. Eu sou singular e diferente de todos. Você é singular e diferente de todas as pessoas que foram criadas e das que ainda nascerão. Porque isso atende um propósito do céu. Porque o propósito de Deus é usar pessoas diferentes e de forma diferente. Esse é o padrão do céu. O padrão do céu para você não é o fulano. O padrão do céu para você é o propósito que Deus criou para você. Então acaba com esse sofisma de ficar se comparando. Eu não vou pregar igual o pregador fulano. Realmente não vai mesmo. Você vai pregar de acordo com o que o céu vai bradar dentro de você. Vamos para o sofisma de número 2? Sofisma de número 2. Eu tenho dificuldade para pregar porque eu tenho medo de não ser aceito ao pregar. Eu tenho medo de ser rejeitado, das pessoas não gostarem de mim. Esse é um sofisma. Acerca disso, primeiro você precisa entender que o centro da pregação não é você. Você não é o centro da pregação, crente do céu. Você não é o centro da pregação. Precisamos ter empatia e respeito pelo nosso ouvinte. Isso é fato. Mas, apesar de sermos educados, termos empatia, amor, quando nós ministramos, não é a nós que o ouvinte precisa aceitar. Claro que a nossa forma de abordar, o nosso jeitinho, cria uma ponte para comunicar. E esse cuidado realmente é necessário. Mas não é a nós que o ouvinte precisa aceitar. É fato que precisa-se de respeito e empatia para a comunicação. Ao comunicar, o mensageiro precisa agir com amor. Porém, apesar disso, apesar de tudo isso, de você comunicar com amor, com empatia, acolher, pode ser que o ouvinte permaneça inerte, alheio, que ele rejeite a sua mensagem e ainda critique. Isso é fato. É fato que o ouvinte precisa compreender a mensagem e se render a Cristo. Porém, o mensageiro, ele precisa considerar que o pregador não é o cerne da mensagem. Não é o mensageiro, não sou eu, que o ouvinte precisa aceitar. O pregador não é a alma da mensagem, não é o assunto da mensagem. Logo, não é sobre o ministrante a mensagem. A mensagem não é sobre nós, é sobre quem Cristo é. O conteúdo não é do mensageiro. E o assunto não é sobre a história do mensageiro, mas acerca de quem Deus é. Observe. Jesus era perfeito e foi rejeitado e morto. Por isso, ao invés de focar os pensamentos na preocupação de ser aceito ou rejeitado, o mensageiro deve focar os seus pensamentos, sabe em quê? Na Bíblia, em Cristo e em sua mensagem. Pregar apenas a Bíblia. O pregador não é o centro da mensagem. Por isso, deve preocupar-se mais
com o que os seus ouvintes irão pensar acerca de Cristo no final da mensagem e não acerca de si mesmo. Então para de sofrer acerca do que os outros irão pensar de ti depois que você terminar de pregar. Apaga esse pensamento. Apaga esse pensamento. A mensagem é sobre Cristo. O terceiro sofisma que eu quero abordar com você diz respeito ao esquecimento. Muitas pessoas começam a ministrar já acreditando assim, eu vou esquecer. Se você acreditar que vai esquecer mesmo. Mas calma aí. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho medo de não saber o que falar. Observe que o conteúdo da mensagem é extraído do texto bíblico. Então, leia o texto inúmeras vezes, anote, pesquise com zelo na Bíblia, analise o contexto em livros de bons comentaristas e não negligencie no preparo. Tenha uma vida de oração e de consagração. Tudo isso é preparo para esse momento da ministração da mensagem. Há um autor que declara que o estudo nos conecta à palavra de Deus. Porém, só a oração nos conecta ao Deus da palavra. Então, estudo e oração são práticas necessárias para quem ministra. Chamado e preparo caminham juntos. Chamado e preparo caminham juntos. O preparo, ele resolve no quesito preocupação de, eu não sei o que eu vou falar. O preparo resolve quando surge o medo de não ter o que falar. Por quê? Porque uma pessoa preparada terá paz suficiente para se colocar diante das pessoas e poder orar em espírito enquanto prega, para que o Espírito Santo complete a obra que só ele pode fazer. Desse modo, já que você se preparou e está em paz quanto a ter se preparado, o Espírito Santo encontrará uma mente tranquila e em paz para ele usar, direcionando as palavras certas, a revelação adequada dentro do texto. E com todo esse preparo e tranquilidade, não haverão motivos para se preocupar com a falta de palavras. Só falta palavras para quem não estudou adequadamente ou não orou e se preparou o suficiente. Só faltam palavras para quem não estudou o quanto deveria, não orou e não se preparou o suficiente. Já dissemos antes que a timidez não resiste ao preparo. Por isso, para de se preocupar com esse sofisma de que, não sei se saberei o que falar. Tira essa preocupação da sua mente e foca no seu preparo. Sofisma de número 4. Se ninguém se render a Cristo, foi porque eu preguei muito mal. Né? A nossa maior preocupação é ministrar a palavra e ver pessoas se rendendo a Cristo. Nós queremos, naquele momento, ver o frutificar da palavra ministrada. Nós sabemos que a palavra, ela continua frutificando e trabalhando no coração de quem ouviu, mesmo após a ministração. Mas nós temos um desejo, que é, ao terminar a nossa ministração, ver naquele ato pessoas se rendendo a Cristo. E quando as pessoas não se rendem a Cristo, corremos o risco de pensar que se ninguém se rendeu a Cristo foi porque a pregação foi devastadora.
porque o ministrante ministrou mal. É bem verdade que um texto não muito bem explicado pode confundir o ouvinte ou deixá-lo sem a compreensão exata do texto. Assim, a pessoa pode não se render a Cristo, é verdade, porque ainda não compreendeu a doutrina da salvação. É um fato. Porém, em muitos casos, uma pessoa não se rende a Cristo não devido à falta de compreensão da mensagem, mas devido a outros fatores. Observe, se o mensageiro preparou bem a mensagem, estudou, fez uma explanação capaz de ser compreendido, o fato do ouvinte não se render publicamente terá muito mais a ver com o coração do ouvinte que com a sua falta de entendimento da mensagem. Tem ouvinte que é terra fértil, como diz a parábola do semeador em Marcos, no capítulo 4, e em Lucas, no capítulo de número 8. Lá, nós conseguimos perceber, através desses dois textos, que se a semente, que é a palavra, cai numa terra boa, logo frutifica. Logo frutifica. Porém, existem solos que são verdadeiros pedregais. Em outros solos, o vento espalha. Por isso, nem sempre o resultado da colheita tem a ver com a semente ou com o semeador. O solo é o coração do ser humano. Se este não for fértil, certamente a palavra, que é a semente, não frutificará. E nesse caso, o problema não está no semeador, nem na semente, mas sim na qualidade, na fertilidade e na disposição do solo. Ainda, precisamos entender que ao mensageiro cabe comunicar a palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nesse sentido, deve ser comunicado o conteúdo da Bíblia, não o que o mensageiro pensa. O que o mensageiro pensa é algo secundário. O ouvinte precisa ouvir o que o autor da Bíblia pensa, não o que o mensageiro pensa. Por isso, é necessário pregar a Bíblia e ter paz. Porque nem sempre que o outro não se rende a Cristo, seja por culpa do ministrante. Então, extingue esse sofisma da sua mente e vença essa timidez. Vamos então para o sofisma de número 5. O ouvinte parece que não gostou da mensagem, porque a mensagem não agradou. Observe, algumas pessoas ficam preocupadas em agradar o ouvinte. Como eu disse antes, é imperioso que nós tenhamos aquele acolhimento, aquela empatia, aquele amor para criar uma ponte de comunicação entre o ouvinte e a palavra que nós pretendemos comunicar. Precisamos desse apreço, desse respeito, desse amor pelo nosso ouvinte. Mas, apesar de tudo isso, nem sempre a mensagem agradará o ouvinte. Mesmo o mensageiro sendo uma pessoa agradável, uma pessoa meiga, uma pessoa educada. Mesmo transmitida com amor, com empatia e com respeito, algumas vezes o ouvinte pode desejar ouvir um outro tema. Porque às vezes ele quer uma mensagem que massageie o seu ego. Ele pode desejar uma mensagem que traga uma promessa para a vida dele, baseado na expectativa que ele carrega, baseado nos problemas que ele vivencia.
baseado nas experiências do seu cotidiano. E a expectativa dele é uma palavra diferente, de repente, daquela que naquele dia o céu designou. E ele pode ser confrontado. É fato que a palavra acolhe o pecador. Mas algumas vezes a mesma palavra que acolhe o pecador é uma palavra que confronta a conduta desse pecador. Porque a palavra acolhe o pecador, mas ela confronta o pecado. E nem sempre, por causa disso, a mensagem será aplaudida. É necessário que haja uma conscientização de que a mensagem é a palavra de Deus e não a palavra do pregador. E a mensagem de Deus, muitas vezes, ao invés de prometer um céu na terra, confronta e convoca o povo para o arrependimento. E esse é um tipo de mensagem que nem sempre o mundo quer ouvir. Então a rejeição, às vezes, não é sobre o mensageiro. A rejeição é sobre a palavra que confronta. Nesse sentido, o que é necessário que façamos? Pregar a palavra e permanecer em paz. Eu conversei com as queridas que estavam reunidas numa das nossas rodas de conversa a respeito da paz que precisamos ter ao ministrar, porque algumas vezes nós corremos o risco de colocar sobre nós toda a responsabilidade do resultado da mensagem. Como eu disse anteriormente, o frutificar da mensagem depende do Espírito Santo, que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme está explícito naquilo que disse Jesus no evangelho narrado pelo evangelista João. E também depende da disponibilidade do solo, que é o coração do ouvinte. A responsabilidade do frutificar da mensagem não depende apenas do mensageiro. E observe que algumas vezes nós vamos ministrar num determinado ambiente onde está permeado de pessoas que ali estão por vários objetivos. Observe que, assim como quando Jesus esteve na terra, as pessoas o rodeavam, as grandes multidões que o cercavam, cada pessoa ali tinha um propósito. Uns iam por causa da multiplicação dos pães, outros iam para acompanhar o esposo, outros iam pelo convite de um amigo, outros iam porque queriam presenciar uma ressurreição de um familiar, de um amigo. Outros iam porque queriam uma bênção financeira. Outros iam porque queriam ouvir uma palavra de prosperidade. Cada um buscava um propósito. Alguns, como o exemplo de Zaqueu, que nos dá um exemplo lindo. Enquanto o mundo estava buscando coisas materiais, ele foi com o propósito de apenas ver Jesus. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde muitas pessoas não estão lá, como Zaqueu, para ver Jesus, para receber Jesus, para adorarem a Jesus. Estão não em busca do abençoador, mas estão em busca de uma bênção. Lembra do texto que menciona sobre os 10 leprosos? Eram 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados. Só que apenas um deles, dos 10, apenas um, retornou para adorar Jesus. E Jesus pergunta: não eram 10? Onde estão os outros 9? Hoje ainda acontece de igual modo. Muitas pessoas vão onde fala-se acerca de Jesus,
porque acreditam que lá terão seus problemas solucionados. Acreditam que lá terão respostas para suas ansiedades e inquietações. Mas assim como os 9 leprosos, não retornam para adorar Jesus. Porque o interesse não é Jesus. O interesse não é a palavra de Jesus. Os 9 leprosos queriam a bênção, mas não queriam o abençoador. Então nós precisamos, como ministrantes, ter esta consciência que muitas pessoas que se colocam no ambiente onde nós estamos para ministrar, podem estar lá com inúmeras motivações. Outros não estão lá nem para ouvir Jesus, nem pelas bênçãos que Jesus pode dar. Estão lá de repente só pela companhia de uma namorada, de um namorado, de um cônjuge, de um amigo querido, menos por causa de Jesus. E algumas vezes nós sofremos porque o nosso desejo é que cada mensagem ministrada traga um resultado momentâneo. Ali, nós queremos um resultado agora. Mas a semente que nós plantamos agora, ela poderá frutificar no seu devido tempo. Então, tenhamos paz. Se olhares, se críticas nos ocorrerem. Por quê? Porque o nosso alvo, o nosso propósito deve ser ministrar a palavra e deixar que o solo e o Espírito Santo se encarregue de frutificar para que os frutos ocorram no devido tempo. Para que você tenha paz dentro dos sofismas que nós abordamos, muitas vezes nós temos também alguns sofismas na nossa mente a respeito de quem nós somos. Existem pessoas que não conseguem ministrar a outros porque a visão acerca de si mesma está equivocada. Existem pessoas que têm uma visão equivocada a respeito da sua identidade, a respeito do projeto de Deus. A forma que eu me posiciono diante das pessoas tem muito a ver com a forma que eu penso a respeito de mim mesma. Existem pessoas que ao longo de suas vidas sofreram impactos muito dolorosos, sofreram uma destruição de sua autoestima, sofreram uma destruição da percepção da sua identidade, perderam a noção de quem são. Existem pessoas que nasceram e os pais estavam esperando que fosse, por exemplo, uma menina. Ou esperando que era um menino e nasceu alguém totalmente diferente. Aí durante toda a sua vida você cresce ouvindo: ah, sua família esperava um menino, aí veio você. Sua família esperava uma menina, aí você nasceu. Aí você cresce acreditando que pelo fato de não ter nascido o menino ou a menina que a sua família planejou, que tem alguma coisa errada com você. Não tem. O céu não erra. E nós não somos um projeto dos nossos pais. Você não é um projeto do seu pai e da sua mãe. Talvez o seu pai e a sua mãe nem tenha projetado você. E assim, sem eles esperarem, você apareceu. Sabe por quê? Porque você é um projeto do céu. Eu costumo dizer que Deus não pediu permissão para o seu pai nem para a sua mãe para criar você. Ele simplesmente criou
Existem pessoas me ouvindo que a mãe até usou alguns remédios abortivos para você não nascer. Mas o remédio, ao invés de fazer um efeito negativo, serviu de vitamina. E você está vivo, você está viva diante de mim. Só que quando essas informações, por algum equívoco, por alguma falha, os pais permitem que os filhos conheçam esses acontecimentos negativos ao longo da nossa história, isso vai destruindo a formação da nossa autoestima e bloqueando o conceito correto da nossa identidade. Aí nós não sabemos quem nós somos. Eu nasci, meu pai planejou outro ser, aí veio eu. E eu cresço toda perdida, toda desorientada, acreditando que não há uma segurança para mim, que as pessoas não vão me aceitar, porque até aqui tudo que eu sofri foi rejeição. E isso vai me bloqueando. Eu não sei quem eu sou, qual a minha identidade. Você é filha de um projeto lindo do céu. Você tem a identidade do céu. Você é filha do Pai, preciosa, princesa. Se tiver algum príncipe me ouvindo, o céu projetou sua vida, desenhou sua história, criou um projeto lindo. Aí de vez em quando vem uns sofismas do inferno para dizer que você não é o projeto que Deus te projetou para ser. Você é o que Deus te projetou para ser. Então você precisa meditar sobre quem você é. Às vezes o diabo manda umas informações distorcidas para matar o projeto de Deus. O diabo precisa, no projeto dele, matar a mensagem. Como ele não consegue matar a mensagem, ele quer atingir você. Porque se ele mata você, ele destrói a possibilidade de que a mensagem do céu chegue a alguém. Então vigia com os pensamentos. Toma cuidado quando vir aquele pensamento dizendo que você não vale nada. Não aceite. Ninguém pode medir o teu valor. Existe um que pode medir o teu valor. Sabe por quê? Porque ele pagou um alto preço. Eu gosto de dar um exemplo. E eu vou pegar um exemplo aqui. Esse livro, por exemplo. Esse é um livro que eu amo. Meu livro de estudos. Aqui eu anoto, faço minhas anotações. Aqui eu escrevo os meus textos. Faço as minhas considerações a respeito dos meus estudos bíblicos. Eu amo esse livro. Todo perolado, todo lindo. Lindo. Tem 30 matérias aqui. Uma junção de cadernos para escrever sobre coisas do reino. Caderno lindo, capa toda perolada. Você sabe quanto custou esse caderno? Você sabe quanto custou essas pérolas? Olha que lindas. Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque você não pagou o preço desse caderno. Esse caderno, eu paguei o preço. Eu comprei, eu montei, comprei as pérolas, sei quanto custa. Então eu posso calcular. Eu sei quanto vale. Eu paguei o preço do meu caderno. Existe uma pessoa que sabe o seu preço. Jesus. Não aceite que ninguém diga do seu valor. Se alguém disse, se você cresceu ouvindo alguém dizendo, vale nada. Fazendo comparações entre você e outras pessoas, dizendo, você não é igual ao fulano. Você é inferior ao fulano. Esquece. Esquece. Isso é sofisma do inferno para destruir o projeto. Esquece isso. Só quem sabe quanto você vale é quem pagou. E quem pagou por você
está lá na glória. Ele se despiu da sua glória, desceu do seu trono, veio aqui, se tornou carne, se entregou na cruz. Aí a Bíblia diz em Colossenses 2:14, que havendo riscado uma cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, ele a tirou de nós, cravando-a na cruz. Lá na cruz, ele pagou o teu preço, só ele sabe o quanto você vale. Não aceite mais sofismas do inferno norteando o teu pensamento, bloqueando o seu projeto e te impedindo de comunicar, porque você se sente desvalorizada, inferior, com a autoestima lá embaixo. Você não é projeto do mundo, você é projeto de Deus e Cristo sabe quanto você vale. Só Ele sabe o quanto você vale. Deixa eu te dizer, és precioso, és preciosa. Medite sobre quem você é. Tenha em mente que quando você comunica a palavra, você está naquela oportunidade porque Deus te comissionou. Deus te comissionou. Então não permita que nenhum pensamento interfira nesta verdade que deve dominar sua mente. Não gaste também suas energias e pensamentos preocupado ou preocupada com os críticos. Sabe por quê? Deixa eu te dizer um negócio. Os críticos, eles sempre existirão. Você precisa parar de achar que os críticos estão só diante de você. Os críticos sempre existiram e sempre existirão, e eles estarão para todas as pessoas. Observe. Uma crítica positiva, uma análise, um ensino que acrescenta, que agrega com respeito, porque nós precisamos ter humildade e um coração ensinável. Mas tem umas críticas que elas vêm no sentido de te paralisar, de te bloquear mesmo. Então, quando essas críticas vêm, não se vitimize. Não se vitimize. Os críticos sempre existirão diante de todos. Observe que Moisés foi criticado, Elias foi criticado, perseguido, Neemias foi criticado, profeta Jeremias foi criticado e perseguido, Jesus foi criticado, perseguido, morto, Paulo foi criticado, João Batista foi criticado, Pedro foi criticado. Se pregamos o evangelho e somos apenas aprovados, pode ser que tenha algum equívoco na nossa pregação. Já que o verdadeiro evangelho que abraça, também confronta. Se nós pregamos e nós só recebemos aplausos, pode ser que tenha alguma coisa equivocada. Então se prepare para receber críticas e ficar tranquila. Outra coisa que eu quero abordar com você é sobre o preparo. Prepare-se bem para cada ação. Com todo o conteúdo estudado, seja leve, seja natural. Já dissemos que você não precisa pregar como ou igual a ninguém. Você precisa fazer o seu melhor. Mas não precisa se preocupar em parecer uma cópia de alguém. O Espírito Santo não terá espaço para usar uma cópia falsa de algo ou de alguém. Autenticidade é importante. Não se force a ser o que não é. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu espaço em Deus. Nós não estamos aqui brigando por cadeiras da terra. Não.
Só precisamos do nosso lugar, dentro do propósito. Não estamos brigando por cargo, não estamos brigando por cadeira no altar, não. Estamos lutando apenas para cumprirmos um propósito que o céu projetou para nós antes que nós nascêssemos. Pensando assim, você será destravada, tirando esses sofismas, esses pensamentos negativos, esses pensamentos enganadores, paralisantes da sua mente, você será destravada. E a sua vida destravada destravará outras pessoas. Dentro do propósito e da perfeita vontade de Deus, você precisa considerar que você é diferente. Você não é maior e também não é menor, nem superior, nem inferior a ninguém. Você é tão somente aquilo que Deus te forjou, te desenhou para ser. Então prepare-se. Prepare-se. Porque ao ministrarmos a palavra, nós seremos criticados e teremos paz. Seremos avaliados. Sim, e muitas pessoas nos avaliarão. Até porque o outro possui opinião diferente. E muitas vezes, apesar de pregar apenas a palavra e nada mais, muitas opiniões dos críticos podem vir. Mas seja consciente, seja curado, seja consciente e curada para entender que a opinião do outro é apenas a opinião do outro. Como eu disse, precisamos ter humildade, um coração ensinável, capaz de compreender os conselhos de pessoas sérias que tentam nos ajudar com seus ensinos, com suas experiências e com suas orientações. Mas aprenda a ouvir e a identificar. Aprenda a ouvir e identificar as peninas que estão por aí. Lembra da aula sobre as peninas? Então aprenda a identificar. Quando é um auxílio, quando é uma informação, o compartilhar de uma experiência que agrega, de uma crítica, de um crente penina que está aí apenas para competir. E nós não somos dos que competem, nós não estamos numa competição. Ok? Algumas vezes, a mensagem do dia nem será para aquele que criticou. Às vezes você ministra uma mensagem onde tem centenas de ouvintes. E aquela palavra era para uma pessoa. Ou era para 10 pessoas. E não para todos que estavam ouvindo. Então, algumas vezes, a mensagem daquele dia, daquele momento, nem será para aquele que fez a crítica. Por isso, cuidado ao gastar energia com a avaliação feita pelas pessoas. Com as avaliações feitas pelos críticos. Ok? Quem ainda possui timidez precisa desenvolver pensamentos que neutralizam esses sentimentos paralisantes para que o comportamento seja controlado por esta nova postura. Uma nova postura que trará novos resultados. Não é possível segurar vinho novo em odre velho. Quem disse isso foi Jesus. Não é possível segurar vinho novo em odre velho. Então você quer resultado diferente na luta contra a timidez? Então pense diferente. Para cada pensamento negativo, utilize um pensamento de modo diferente, como sugeri quando fui elencando para você alguns sofismas antes.
para cada pensamento negativo, use um pensamento positivo dentro daquilo que a Bíblia diz. Ah, eu não sou capaz. Lembra lá da criação, que tudo que Deus criou foi com propósito? Quando Deus diz, cresce, multiplica e enche a terra, Deus jamais diria para um incapaz crescer e produzir. É engano do inferno. Se você está aí, se você nasceu, é porque Deus te deu habilidades. E o ser humano, quando ele é formado, Deus disse, em Adão, cresce, multiplica e enche a terra. Deus jamais diria isso para alguém que não possui capacidade e habilidade suficiente. Então, para cada pensamento negativo, use a palavra e norteie os seus pensamentos de modo renovado. Quer resultados diferentes? Haja diferente. Quer pregações melhores? Se prepare de modo melhor. Lembra? Quando Paulo se dirige ao seu discípulo, o jovem Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, Paulo orientou o jovem Timóteo que este procurasse apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tivesse de que se envergonhar, mas que manejasse bem a palavra da verdade. No mesmo sentido, antes, Jesus já havia orientado os seus seguidores, dizendo, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Mateus 22 e 29, ele assim o disse. O mesmo Cristo orientou no evangelho narrado por João, no capítulo de número 5 e no versículo de número 39, não para que apenas lessem as Escrituras, mas para que a examinasse. Por quê? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para falar de Cristo, precisamos examinar aquilo que a Bíblia diz acerca dele. Não apenas lendo, mas examinando. E examinar significa efetuar uma observação ou uma investigação minuciosa, sondar, colocar à prova ou a teste, pesquisar. Então precisamos examinar aquilo que iremos ministrar. E esse preparo nos dará segurança. E com segurança, os nossos pensamentos não nos atrapalharão. Para resultados melhores, precisamos de pesquisas melhores. De examinarmos de modo melhorado. Como dito antes, a maior prisão paralisante é a da mente. Por isso a Bíblia diz, no texto que nós lemos, tudo que é bom, nisso pensai. Cuidemos então com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são a mola motriz que coordenará todo o restante na nossa vida. Agora, se os pensamentos estiverem distanciados do projeto ou da missão que Deus nos deu, facilmente todas as nossas condutas ou ações poderão ser bloqueadas. Observe que pela ciência, os sentimentos estão numa área do cérebro que não podemos controlar. Mas os pensamentos, eles estão no córtex frontal, uma região que temos o controle. Por isso, é possível que nós controlemos os nossos pensamentos e direcionemos os tais para que com todo afinco possamos focar na prática da nossa missão. Pensamentos adequados nos conduzirão ao resultado que desejamos. Nesse sentido,
permita-me compartilhar uma reflexão de um autor desconhecido, mas que eu considero preciosa e que eu quero compartilhar com você. Conta-se que um menino observava a sua avó escrevendo uma carta. E a certa altura, ele pergunta: você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim? A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante que as minhas palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você o mantivesse consigo quando crescer. O menino olhou para o lápis. O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. Ah, vovó, mas ele é igual a todos os lápis que vi em minha vida. A avó então respondeu: tudo depende do modo como você pensa. Tudo depende da forma como você analisa as coisas. Há 5 qualidades no lápis que, se você conseguir ser como um lápis, será sempre uma pessoa feliz, leve e em paz com o mundo. Aí a avó começou a discriminar ou a descrever as qualidades do lápis. Primeira qualidade: o lápis consegue fazer grandes coisas, mas existe uma mão. Existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus. E ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. E a segunda qualidade do lápis é que, de vez em quando, eu preciso parar o que estou escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele estará mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas farão de você uma pessoa melhor. Terceira qualidade, meu netinho: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar quando algo dá errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos manter no caminho do propósito. A quarta qualidade do lápis, meu netinho, é que o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que está dentro de você. Cuide daquilo que você carrega. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca por onde passa. Da mesma maneira, meu netinho, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços indeléveis. Portanto, procure ser consciente de cada ação. Assim, preciosas que me assistem e que estão inscritas neste curso, saibam que existe uma mão que guia os seus passos. Esta mão trata-se da mão de Deus. Ele sempre utilizará os mecanismos adequados para fazê-la chegar ao centro da sua vontade. No processo da comunicação da sua mensagem, haverão dores, haverão críticas, haverão rejeição. E isso tudo devido ao conteúdo que você carrega. Por isso,
Saiba suportar algumas dores, porque elas farão de você uma pessoa mais forte e uma pessoa melhor. Entenda ainda que corrigir alguma coisa, corrigir alguns sofismas que até aqui você acreditou, não é necessariamente algo negativo, mas algo importante para te manter firme no caminho da justiça e para te levar a níveis de excelência dentro desse projeto e dentro desse propósito que o céu escreveu a respeito de você. Então corrija alguns sofismas, extirpe alguns pensamentos e refaça o trajeto. E isso não é negativo. Isso é positivo dentro do nível de excelência que você está buscando para comunicar a mensagem que você carrega. Por último, defenda e cuide da mensagem que você carrega. Porque assim como o lápis, que é simples por fora, o que há no seu interior, respaldada na palavra, é o suficiente para escrever histórias eternas, com resultados eternos, que nunca serão apagados. Persevere no seu propósito. Mantenha seu pensamento nas coisas que vêm de Deus. E lembre-se que o que Jesus já derramou sobre nós através da sua palavra será derramado sobre a vida de outras pessoas. Porque uma fonte de água transbordante, os pensamentos e os sofismas negativos da terra não poderão deter. Por quê? Porque nós não somos uma fonte paralisada, porque Jesus continua jorrando sobre nós. Meu abraço, o meu carinho e até a nossa próxima aula.